Então eu tô vendo hoje no mercado brasileiro um empilhamento de porcarias. Eu era vendedor de panela. Eu vou te mostrar isso. O perfil dele tinham fotos da minha imersão, como se fosse dele, mas também foi um ponto de virada. Ali eu entendi. Eu só vou conseguir alguma coisa através do conhecimento, cara. E aí eu queria que você falasse, teve algum evento que trouxe para você um grande impacto e que fez você pensar, poxa, não é nada disso, eu não sou bom nisso, eu vou desistir. E o MTI, a partir de janeiro de 2022, se tornou a maior formação de treinadores do Brasil. Seja bem-vinda a mais um podcaster. Hoje eu tô com o Roberto aqui mais uma vez. A gente vai bater um papo muito bacana sobre os bastidores de treinamento, sobre um pouco da minha carreira, o que é que eu fiz, o que é que eu tenho feito. Já passei algumas tretas ao longo dessa jornada. Ela tá comigo aqui na empresa há mais de 1 ano e meio. Ela vê todo o nosso bastidor. E eu acho que é importante, né, Roberto, a gente trazer pro pessoal os bastidores do treinamento comportamental. O pessoal acha que é só Instagram, que é só YouTube, que é só você viajar, pegar avião, mas tem muita coisa que fica obscura aí que as pessoas não têm noção, né, cara? É verdade, André, é verdade. E esse momento é importante para a gente começar essa jornada aqui no podcast e falar um pouco da vida de treinador, né? Os bastidores da vida de treinador. Vida de treinador. Muita coisa para contar. Né? É isso mesmo. Que é uma vida, né? São mais de 20 anos já de trajetória e muita coisa rolou durante esse tempo todo aí. Tô contigo, bora lá. Então vamos lá. Então, antes de você se tornar referência, qual foi o momento mais vergonhoso, mais desafiador da sua trajetória de treinador? E deixa eu te falar, André, é aquele momento em que hoje você dá risada, mas que na época quase fez você desistir. Ó, eu vou trazer um momento aqui, na verdade, um pouquinho antes de eu me tornar treinador. Eu era vendedor de panela. Sabe disso? Nunca, né? Eu vendi panela, cara. Tinha uma indústria na minha cidade chamada Triunfo Alumínio. Sim. É muito legal, pessoal muito bacana lá. E aí eu era gestor comercial dessa empresa. Isso foi em 2000, logo quando eu comecei ali, né? Minha trajetória. E aí eu vi os vendedores ganharem bem pra caramba. Eu falei, pô, o gestor ganha X, mas o vendedor na ponta ganha Y. Eu quero ser representante comercial dessas panelas aqui. E aí o dono deixou eu fazer uma experiência. Eu tinha um Uno, coloquei um portfólio de panela na mala do Uno. E aí enchi de panela de pressão, de tudo que você possa imaginar. Sim. E eu ia por um bairro chamado Jorge Américo, na minha cidade, que eu vendia lá. A minha região era aquela. E eu passava ali naquelas ruas de calçamento, aquela panelada ficava batendo no fundo. E eu ia visitar mercadinho. Olha só, eu ia visitar mercadinho de bairro. Uhum. E aí eu ia de mercadinho em mercadinho, e o que mais vendia na época era cuscuzeiro. No Nordeste o pessoal faz muito cuscuz, né? Muito. Então cuscuzeiro era R$1,98. Um cuscuzeiro na época. Quanto é um cuscuzeiro hoje, sabe não? Não, deve ser uns R$30. Era R$1,98 o preço da venda do cuscuzeiro para o mercadinho. Ou seja, era muito fácil vender cuscuzeiro. Então eu tirava pedido. Então eu sempre abria a minha venda com o cuscuzeiro. Sim. O cara falava assim, ó, o que é que você quer ter no seu portfólio? Ah, cuscuzeiro. Aí ele fazia 50, 100 pedidos daquela panela. Depois vinha panela de pressão, bacia, aquela coisa toda. Era maravilhoso. Uhum. Eu cheguei no mercadinho uma vez de um cara que ele já tinha um viés empresarial mais aprumado. Não era aqueles comerciantes de bairro ali que comprava e vendia. O cara era inteligente, o cara tinha um mercado bonito e tal. E aí eu cheguei lá e ele perguntou, o que é que você tem aí? Olha, eu tenho um cuscuzeiro. Eu não sabia vender. E ele perguntou, você tem papel esmaltado? Não. Eu falei, papel esmaltado? Não, papel esmaltado a gente não trabalha com essa linha, não. E ele foi olhar uns fascículos uns fascículos, né? O portfólio lá. Sim. Ele foi olhar, foi passar foto em foto e lá ele viu um papel esmaltado. Ele falou, isso aqui é o quê? Ah, isso aí é um papel esmaltado. Ele falou, você sabe o que é um papel esmaltado? Comigo. Sim. E eu falei, não. Eu, como vendedor daquela empresa, não sabia o que era. E você que estava com o portfólio na mão, com o catálogo. Eu estudei o portfólio para vender. Entendi. Teoricamente isso, Entendi. Né? E é isso que você fala. Sim. O vendedor que não conhece o que está vendendo não vai vender nada. Não vende. Treinador que não conhece o que está vendendo não vai vender nada. E aí ele me deu uma aula que era um papel esmaltado. Ele falou, papel esmaltado é um tipo de panela que compra muito para recém-nascido, as mães compram para fazer papinha, porque não pega, né? Ele tem um esmalte em volta e não pega ali o mingau e tal. Cara, eu fiquei tão envergonhado. Hoje eu dou risada. Fiquei tão envergonhado que eu saí daquele mercado, voltei para a empresa, deixei as panelas e nunca mais voltei.
eu fui estudar. Caramba. Eu passei a estudar. Falei, cara, eu não posso ir para o campo de batalha sem estudar. Então, isso foi Uhum. foi uma vergonha muito grande para mim, como profissional na época. Sim. Eu não entendia nada sobre isso, mas também foi um ponto de virada. Ali eu entendi. Eu só vou conseguir alguma coisa através do conhecimento, cara. Excelente, Muito doido isso aí, excelente, né? André. Muito doido mesmo. E me diz uma coisa, André, nesse mercado lotado de promessas fáceis, fórmulas prontas, o que você olha e pensa? Isso aqui é palhaçada. Você é uma pessoa que tem se posicionado bastante nas suas redes sociais e você traz sempre um olhar, né, próprio para o que está acontecendo aí nesse mercado. Me diz aí, o que para você é uma palhaçada? Cara, a gente está no mercado de desenvolvimento humano hoje, que é um mercado muito... A internet deu voz a muita gente, né? Uhum. Você tem ideia, ainda ontem, eu vou até te mostrar isso, ainda ontem eu estava aqui olhando o Instagram, uma pessoa me chamou querendo publicar um livro com a minha editora. Você publica um livro Sim. solo? Eu falei, publico, tal. Aí chamei ele no Instagram e aí eu fui olhar o perfil dele. Eu vou te mostrar isso. O perfil dele tinham fotos da minha imersão, como se fosse dele. Tinha foto de Glasswalking, Firewalking, a marca do MTI, Bora Legião, próxima turma tanto. Eu falei, ou é doente ou é um ladrão. Sim. Eu não acreditava que ele era um ladrão, até pelo perfil dele, estava mais para imagens do seu treinamento? Todas. Estava mais para uma Caramba. pessoa sem nível de consciência nenhuma. E aí eu printei, mandei para ele no privado e falei com ele, olha, cara, você está usando marcas, você está usando músicas que tem proteção autoral, você está usando marcas que têm proteção de direito de uso pelo INPI, você está usando fotos de alunos que você não tem direito de uso de imagem. Amanhã o meu advogado vai entrar em contato contigo, né, para conversar com você sobre o que você está fazendo aí. E ele começou a ficar muito apavorado, você vai me processar? Eu não sabia e tal. Dava para ver que era um menino que não sabia o que estava fazendo. Em meia hora ele apagou todas as postagens no Instagram dele, ficou só com uma postagem, coitado. Eu fiquei até com pena. Mas isso me reflete um pouco o nível do mercado que nós temos hoje no Brasil. Pessoas que não têm nível de consciência nenhum, pessoas que ficam repetindo aquilo que ouvem por aí afora, e nesse meio termo, eles encontram treinadores que são charlatões, treinadores que sabem manipular as pessoas, treinadores que chegam num evento de final de semana, fazem pitches pela madrugada, né, para poder trazer aquelas pessoas na raça, na manipulação emocional para os seus produtos, treinadores que falam mais de vender treinamento, de vendas dos seus próprios produtos, do que da alavancagem, da ajuda ao próximo. Então, eu estou vendo hoje no mercado brasileiro um empilhamento de porcarias que a gente vem por aí afora, e eu, André, particularmente, procuro muito ficar muito longe disso, sabe? Assim, eu não sou o tipo do treinador que vai para a internet ostentar, dizer que você vai ter que usar um Rolex, dizer que quem tem Apple Watch é pobre, quem é rico usa Rolex, como a gente vem por aí afora. Essas narrativas bobas que ludibriam as pessoas, que manipulam as pessoas e que fazem as pessoas, muitas vezes, achar que a vida é aquilo ali. E eu entendo que a vida é muito mais do que isso, né? Então, é uma opinião muito clara que eu tenho. André, esse vídeo vai viralizar, o pessoal vai bater em você. Não estou nem um pouco preocupado. Quem paga as minhas contas sou eu. Vocês me conhecem aqui, sabem como é que eu penso, você conhece a minha família. A minha ostentação de vida hoje é dizer que eu tenho 2 filhas muito bem educadas, é dizer que eu vou deixar um patrimônio para minhas filhas, que é um patrimônio de educação, que é um patrimônio de conhecimento, e através de um trabalho que é sério. Se cada um pensasse assim nos seus institutos de desenvolvimento humano, eu tenho certeza que o nosso mercado não estava tão prostituído, né? Se essa que é a palavra, como a gente vê por aí afora, cara. Verdade, André, verdade. Bacana. Mas você não me disse qual foi a treta silenciosa que quase ninguém fala, mas você faz questão de bater de frente com isso. Não fala, eu não quero entrar Hoje é dia de treta. Você falou que ia falar das tretas. Eu mudei a marca do MTI, né? Sabe disso? Não era MTI. O MTI, ele não era MTI até 2022. O nome da formação era Formação em Treinador Comportamental. Mas, infelizmente, eu por ser menino mesmo, né? Eu não ter essa clareza. Lá atrás, eu não olhava muito para essa coisa de registro de marca. Eu nem sabia que existia isso.
em 2022. Inclusive, em algum momento eu fui bobo, né? Em algum momento eu usava uma marca específica, qualquer dessas aí afora, sem ter clareza que eu tinha que fazer uma pesquisa. Isso era coisa de gente que não tinha experiência. Eu não tinha experiência com isso mesmo, né? E eu lembro que a minha primeira marca que eu registrei foi a marca Legião de Treinadores. Foi a primeira marca que eu registrei. Eu acho que em agosto de 21. Foi a primeira marca que eu registrei. Que é muito se eu não me engano. forte, É a né? marca mais forte que nós temos comunidade, hoje. né? É a Legião de comunidade. Treinadores. Graças a Deus que eu registrei. Sim. E aí depois eu descobri que registraram a minha marca. Não é a minha marca, né? A marca que eu utilizava, Sim. treinador comportamental, mas eu não tinha clareza que essa marca era registrável, porque é uma profissão. É igual registrar marca médico, Sim. uma marca engenheiro. Sim. É uma profissão. Mas a partir daí surgiu o MTI. A partir dessa treta, né, que foi uma armação, né, não foi uma coisa. Houve uma pesquisa do meu trabalho e quiseram parar o meu trabalho em 2021. Isso é fato. O registro foi feito em abril de 2021, no mesmo mês que eu recebi uma carta de notificação extrajudicial na porta da minha casa. Então, no mesmo mês, mandaram uma carta e registraram essa marca que eu utilizava, já para eu nem começar, porque eu não tinha entregue nenhuma turma. Sim, sim. Tem muita gente muito doida nesse mercado, né? É verdade. Só que eles não sabem que tem 8 doidas 3 vezes mais aqui do outro lado. Então, o que aconteceu? A partir daí eu ativei o modo loido. Sim. E o MTI, a partir de janeiro de 2022, se tornou a maior formação de treinadores do Brasil. A gente nunca colocou menos de 100 alunos. Eu já cheguei anos de fazer 6 turmas por ano. Daí eu tenho um ecossistema de 18 produtos, sim, onde todos eles estão muito cheios no mercado. E a partir dali eu fiquei mais desperto. Toda marca que eu sonho, que eu penso, eu registro imediatamente. E até as marcas adjacentes. Outro dia, eu vi... As possibilidades, as variações. Porque o pessoal às vezes é tão burro que não sabe nem o que é homofonia. Sim. Eu trabalhei no Sebrae, então eu não posso registrar uma marca de água sanitária chamada Que Ótima. Tá. Não posso fazer isso, porque eu sei que tem aqui boa. Ah, mas é Que Ótima, André. Ok, por isso que você não pode. Sim. Porque se alguém chegar numa gôndola e falar assim, ó, Que Ótima, deve ser melhor que a Que Boa, deve ser da própria marca da Que Boa, e não é. Sim. Eu estou confundindo o consumidor. Então, se eu tenho aqui uma marca, por exemplo, Legião de Treinadores, não pode ter outra coisa de treinadores que confunda o consumidor. E tem muito paspalho no mercado que não entende isso. Sim. Tem muito... Eu não vou dizer outra palavra que eu tô querendo falar aqui agora, mas eu vou guardar para mim, que não entende isso. Mas é a palhaçada que a gente tá falando aqui, mas essa treta não é né? só comigo, né? Aí arma pra mim, arma pra Wendel Carvalho, arma por Train the Trainer, o pessoal lá do Mente Milionária, para outras tantas empresas, né? Copiando nomes de mentorias, nomes de formação por aí afora. Só que eu tô desperto. Para mim isso é muito claro. Eu tô muito desperto com o meu negócio. Toda a marca nossa é registrada em MTI e o meu jurídico é muito bom. Sim. Muito bom, muito bom. Então a gente está anulando qualquer tipo de possibilidade de algum... Não posso falar o nome mais uma vez aqui, deveria falar, charlatão, né? Não, isso não é charlatanismo, não. Isso é outra coisa. Né? Mas não vou falar aqui agora, porque tá tudo certo. Mas a gente está anulando tudo isso porque a gente entende que você pode copiar tudo. Você pode copiar a marca, você pode copiar os processos de entrega, mas você nunca vai copiar a essência. Isso é o método, se né? Você pode até copiar o método. Mas o MTI é um método que você criou. É validado por nós, a gente criou. Mas exatamente. Você pode copiar o método, você pode fazer um método similar. Pode. Verdade. Você pode copiar uma marca, você pode fazer uma marca similar. Só que ninguém nunca vai copiar André Kesher. Ninguém nunca vai copiar André. É verdade, ninguém nunca vai copiar a forma como eu falo. Ninguém nunca vai copiar a forma como eu penso. Ninguém nunca vai copiar a forma como eu crio as minhas filhas e inspiro os meus alunos pelo valor da família. Perfeito. Você pode comprar seguidor na internet, você pode comprar o que você quiser, você pode encher de robô suas lives, como a gente vê muito por aí, mas você nunca vai copiar a essência. Isso pra mim é muito claro, cara. Ótimo. Fala, fiquei nervoso. Excelente, excelente. Excelente. Mas hoje tá bom, Lucas? Tá gostando hoje aí? É dia de vai sem treta. Corte, é isso aí. Vai sem corte pro ar isso aí, viu? Vai sem corte, viu? Vai. Isso é bacana que você está falando. E aí eu quero saber qual foi o primeiro evento em que você percebeu, agora eu sou líder desse mercado. E aí, foi. A chave virou. Eu sou líder de mercado na minha cabeça desde o dia que eu criei essa zorra dessa formação. Desde o dia que eu criei para ser o maior. Quando eu criei o MTI, primeiro eu criei um projeto chamado Escola de Treinadores. E aí alguém em São Paulo falou assim, lá vai o Kesher com a escolinha de treinadores dele. Olha que doido isso, cara. Nunca fale para um executor que aquilo que ele faz é menor do que ele realmente acha que é. Sim. E dali eu transmutei escola para Legião de Treinadores. E eu ativei um modo tão louco que já em 2021 nós formamos, se eu não me engano, 350 alunos.
Em 2022, nós formamos 450 alunos. Em 23, 500 alunos. Ano passado, 600 alunos. Sim. E esse ano, 2025, está indo para 650 alunos formados em um único projeto que é o MTI. Fora os desdobramentos que nós temos disso aí. Então, desde mais ou menos ali novembro de 21, a gente alcançou o primeiro lugar. E a gente olha o mercado como um todo. É uma pena falar isso, né? Porque os outros institutos de formação de treinadores, eles encolheram muito nesses últimos 3 anos. O que para mim é uma pena. Eu gosto de ter bons concorrentes. Concorrente é bom, Roberto. Sim. Olha que doido, concorrente é bom. Tem uma história que eu vi hoje de manhã. Eu concordo lá em 2006, um funcionário da Coca-Cola conseguiu a fórmula da Coca-Cola, chegou para a Pepsi para vender aquilo ali por $1,5 milhão. Olha, consegui a fórmula da Coca-Cola, tá aqui, $1,5 milhão, confidencial. Você pode agora replicar a fórmula com a tua marca e vai arregaçar. A Pepsi poderia ter pegado aquela fórmula, né? Poderia ter manipulado aquilo ali, poderia ter usado aquilo ali. Sabe o que eles fizeram? Ligaram, entraram em contato com a Coca-Cola. Acabaram de me oferecer aqui a sua fórmula. Foi esse funcionário, assim, assim, assim. O que é isso? Caramba. Isso é respeito ao concorrente, cara. Sim, sim. Eu quero ter um bom concorrente. Eu quero ter um concorrente melhor que eu. Eu quero ter uma formação de treinadores no Brasil que olha assim, putz, essa formação é top. Preciso melhorar muito o meu, porque eles estão muito à frente. Isso faz com que todo mundo cresça. Mas, infelizmente, no Brasil se criou aquela estratégia, né? Eu vou anular você no tabuleiro de xadrez, porque se eu anular, eu ganho o tabuleiro inteiro e você some do mercado. Tentaram fazer comigo, quebraram a cara. Mas você tocou num assunto interessante. Desde que você está falando aí dessas pessoas que tentam, né, te derrubar, tentam fazer coisas para interferir na sua carreira. Mas por quê? Porque você hoje é benchmark na área de comportamento humano, na área de treinamento. Sem dúvida, então as pessoas né, se miram em você, eu tenho uma se honra espelham hoje, em você. Eu tenho uma honra hoje, eu tenho uma honra, tenho uma alegria grande, cara. Eu posso falar assim, cara, eu mentoro o Wendel Carvalho no Protagon, cara. O Wendel é um grande amigo meu, um parceiro de muitos anos. E ele me chama, me contrata para ir no Protagon, fazer algum tipo de ajuste, entregar a dinâmica. Cara, qual é o grande treinador do Brasil hoje que vai entregar o palco para uma pessoa que ele não confia? Então, o Wendel me entrega o palco dele para que eu possa trabalhar. Marcos Marques me entrega 200 membros do mastermind dele para que eu possa treinar uma vez por ano. Kátia Damasceno faz calls comigo, faz calls comigo para alinhamento da imersão dela. Luiz Avono, Sabrina Nunes, Thiago Reis, Marcelo Germano, Samuel Pereira. Cara, eu tenho aqui um ecossistema hoje de amigos, de parceiros nossos. Tio Uli, né, que é uma maior referência hoje em investimento. Também, né? Gabriel Padrinho. Então tem uma galera muito boa hoje. Acabei de receber a Thaisa Daer, agora do vôlei no MTI, bicampeã olímpica de vôlei. Então assim, a gente criou um ecossistema hoje de tanta confiança, cara, que nós conseguimos estar em primeiro lugar há muito tempo e só crescendo, sabe, cara? Então não há espaço para amadorismo, né, nesse negócio. Ótimo. E o que você espera de um treinador que vive de palco e não quem vive de story? Eu ouvi uma fala de um amigo meu peruano, isso deve ter uns 8 a 10 anos. Ele falava que o Brasil é o país dos coaches de palco, né? Porque lá no país dele não fala treinador, né? Fala coach, tudo é coach, né? Dos coaches de palco. O treinador, no caso, tem que ter um palco iluminado, tem que ter um telão de LED sensacional. Ele está sempre distante dos alunos, ele está manipulando os alunos, ele está o tempo inteiro construindo um pitch de venda no palco. Eu quero dizer que isso tudo é muito importante. Eu também não vou fazer aqui um papel de, sabe, de tolo, né? Nem vou ser hipócrita. Você tem que ter uma estrutura bem iluminada, tudo isso é branding. Você tem que ter um palco, sim, tudo isso é branding. Você tem que fazer um evento muito legal, tem que levar uma experiência para o seu cliente, tudo isso é muito importante. Mas, infelizmente, muitos acham que tudo se resume a isso e esquecem da entrega. Treinador não gosta de palco, Roberta. Treinador gosta de gente. Quando os treinadores tiverem a concepção clara de que eles são a figura de proa, através da metodologia, da transformação do outro, a gente vai ter um outro mercado de desenvolvimento humano aqui no Brasil. Então, para mim é muito claro hoje, né? Isso é uma retórica minha, isso é uma narrativa minha, isso é aquilo que eu acredito. Treinadores comportamentais precisam urgentemente voltar a se conectarem com as suas essências. Tá? Para mim, hoje é uma condição sine qua non. Não faz nenhum sentido para mim faturar milhões, ganhar dinheiro e me afastar da minha audiência. Eu não vim esse mundo a passeio. Para mim é muito claro que quando eu escolhi trabalhar no desenvolvimento humano, eu estava basicamente reverberando, reforçando um acordo que eu fiz, um compromisso que eu fiz de ajudar as pessoas a se desenvolver, a levar a palavra desenvolvimento humano a mais gente, porque o próprio planeta Terra, né? A nossa própria estrutura de planeta Terra está precisando
desse processo. Nós estamos vivendo guerras, vivemos momentos de países com muita escassez, pobreza, fome, casamentos sendo destruídos, pessoas falindo, relações pais e filhos sendo destruídas, minadas dia após dia. E o papel do treinador é intervir positivamente nisso tudo, ajudando a equalizar esse processo. Então, para mim, é muito claro que quando você está ancorado com essa missão, palco, luz, LED, pitch de venda, tudo isso vai ficar em segundo plano. Tá. E o que você vê que é o maior erro dessas pessoas? Assim, se você tivesse que eleger aí um grande erro, onde é que essas pessoas estão errando mais? Eles estão focados no glamour. Eu acho que o grande erro é o erro da vaidade. Você olha meu Instagram aqui, você vai ver, cara, que eu tenho um carro bacana, tá? Eu moro numa casa bacana, eu faço viagens, mas não digo o tempo inteiro aqui na rede social que para ele ter isso aqui, ele vai ter que ativar o modo louco dele. Eu acredito que ter acesso a bens materiais, a coisas, não está só ligado a merecimento, porque, cara, é muita utopia falar assim, ó, você não ativou o seu merecimento e é por isso que você não conseguiu construir riqueza. É muita utopia. Eu acho que ativar merecimento é um ponto muito importante, sim, mas mais importante do que isso é ativar o modo trabalho. As pessoas querem enriquecer trabalhando pouco. As pessoas querem enriquecer trabalhando numa carreira que não vai dar dinheiro. Vamos lá. Eu ficaria milionário sendo um professor? Nós somos colegas. Eu ficaria milionário sendo um professor universitário? Acredito. Eu seria milionário sendo um professor concursado de universidade pública? Não. Acredito. Eu sendo concursado de universidade pública e sendo um professor de uma universidade particular, como eu fui durante 16 anos da minha vida, eu teria uma garantia de que eu teria uma terceira idade confortável. Eu teria um plano de saúde até o final da minha vida. As minhas filhas estariam garantidas em uma boa escola. Se eu fosse professor de universidade particular naquele momento, elas teriam uma bolsa ou meia bolsa para poder estudar. Eu sei que eu poderia trocar meu carro de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, fazer uma viagem para fora do país a cada 2 anos. Só que eu não queria isso. Eu não queria só isso. Eu queria mais. Então, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Eu abri mão de um concurso, eu zerei minha renda lá atrás. E eu fui empreender no mercado de desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu entendia que a minha cidade era muito pouco. Eu queria falar para o Brasil inteiro. Eu queria falar para o mundo inteiro. Eu nunca chegaria até alunos na Suíça, em Portugal, na Austrália, em Angola, Senegal, Peru, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, México, Irlanda, se eu tivesse continuado na área acadêmica. Então, o que me proporcionou expandir tudo isso foi abrir o meu próprio negócio, né, ser diretor da minha vida, da minha carreira, e a partir daí ativar o modo que você sabe que eu trabalho 15, 16, 17 horas por dia. André, você é doido, você não consegue curtir tua vida. Eu curto do meu jeito. Eu gosto de tudo isso. Então, eu ativei esse modo e eu pago um preço por isso. Tá? Eu vi outro dia o Thiago Nigro falar uma coisa bem legal. Ele tá falando, cara, o cara que resolve empreender, o cara que resolve ficar milionário na vida, que ativa isso, ele não vai ter saúde física em algum momento. Ele não vai ter lazer em algum momento. Eu não conheci nenhum empresário que enriqueceu. Ele fala assim, eu não conheci nenhum empresário que enriqueceu fazendo banheiro de gelo. Eu não conheci nenhum empresário que enriqueceu tirando carboidrato de manhã e comendo proteína. Eu nunca vi nenhum empresário que enriqueceu fazendo meditação. Eles fazem tudo isso depois que ficam ricos. Depois que ficam ricos, boa. Mas no início é pastel na feira, é trabalhar amanhã, tarde, noite, chegar em casa, não ter o que comer ali, ou quer comer rápido, come um hambúrguer e vai dormir. Faz pouco exercício, que não tem tempo, porque está focado no negócio. Então, essa é a realidade que não se vendem na internet. E eu passei por tudo isso. Eu me cuido mais agora. E mesmo assim eu trabalho 16, 17 horas por dia, você vê como é que funciona isso aí, né? Então, na minha percepção, as pessoas estão entrando muito pelo glamour e esquecendo de entrar realmente pelo processo que é mais natural, que é o pé no chão. Tá? Isso é interessante que você está trazendo, porque é o que eu vejo, né? A sua diferença para os outros. Você vai meio que na contramão de toda essa engrenagem. As pessoas querem ostentar primeiro, para depois construir. Outro dia, eu vi uma galera... Eu vi uma galera que se reuniu para alugar um helicóptero no Rio de Janeiro, para alugar uma sala, uma mansão, para fazer branding, uma mansão, para levar um movie maker para filmar eles andando de helicóptero, para colocar no Instagram deles e
e propagar, né? Que eles Sim. estão naquele meio ali, naquela frequência, Sim. como se falam hoje. E aí me convidaram para fazer também esse negócio com eles. Aí eu falei, eu não consigo sustentar um helicóptero todos os dias. Uhum. Financeiramente, eu não consigo sustentar isso todos os Sim. dias. Eu ando de Porsche. Só que eu ando de Porsche todos os dias da minha vida. Eu sustento o carro que eu ando. Sim. Ou seja, ele não é fake. Eu não aluguei para fazer uma Publicação em rede publicação. social. Eu ando de Porsche. Então, se você quiser alugar um helicóptero para fazer branding e depois, no outro dia, voltar de metrô para casa, isso é uma escolha sua. Eu não acredito que isso vai te levar para o próximo nível. Então, muitas vezes, de querer ostentar aquilo que você não é, Sim. de ativar uma frequência que você aqui, na real, não ativou ainda, tá? E tá fazendo as coisas para aparecer que é maior do que você realmente é. Então, sustente a estrutura que você... Não há nenhum problema em você andar de Uno, em você andar de Corsa, como andei muito na época, era Unicorsa no meu tempo, né? Sim. Em você andar em festa, aqueles festas lá, eram os carros que eu andava naquela época. Não há nenhum problema. E eu chegava nas empresas com o meu Corsinha, eu chegava nas empresas com o Celta, que era da minha mãe, lá atrás, e ali dentro eu comecei a trabalhar, e hoje eu consigo ter uma outra estrutura, mas eu honro muito o que eu passei. Então as pessoas não querem se dar esse período de maturação, Roberta, para entender que são fases da jornada que ela tem que passar, cara. Não tem jeito. E Falei demais. Deixa eu te falar. Mas é sempre bom conversar com você, conhecer um pouco dos bastidores da sua vida de treinador, é importante pra gente. E me diz uma coisa, se você pudesse bater um papo com André Kescher, o que você faria, o que você diria para ele, para que ele não se iludisse com o mercado de treinamentos? Eu sempre fui muito ansioso. Sim. Eu sou ansioso? Um pouco. Você é ansioso. O pessoal fala assim, cara... Não é um pouco, não, você é ansioso. O pessoal fala assim, ó, como é que um treinador comportamental é ansioso como você? Não pode. Eu falei, graças a Deus, a ansiedade para mim é recurso. Se eu não fosse ansioso, talvez não tivesse construído tantas coisas boas na nossa vida. Eu sou um cara... você não vive o presente. Graças a Deus, o presente eu vivi lá atrás. Eu construí isso aqui que a gente está vivendo agora, lá atrás. Agora eu estou usufruindo disso aqui, mas projetando lá na frente. Então, essa ansiedade, eu não sei se é ansiedade, mas se for, é um recurso muito positivo para mim. Então, se eu pudesse falar com esse André lá de trás, de 2002, eu diria assim, fica tranquilo, vai acontecer. Porque, na real, Roberta, eu nunca soube que eu iria trabalhar com treinamento. Eu queria ser um professor. Sim. Então, quando eu cheguei na faculdade para dar aula em 2004, foi a primeira faculdade que eu dei aula, 2004, 2005, aquela época lá, eu falei, cara, ok, atingi meu auge da vida. Eu sou um professor universitário. Era isso que eu queria ser. Eu não sabia nem que existia mestrado. Eu era especialista. Sim. E aí depois eu comecei a ver que a universidade era um mundo de coisas também que a gente poderia usufruir. Eu falei, pô, existe mestrado, existe doutorado. Eu quero ser um professor doutor. Olha, eu tinha esse plano lá atrás. Sim, e aí eu acessei um mestrado. Você lembra, né, quando eu passei no mestrado? Lembro dessa cursei época. um mestrado. Falei, uau, mestrado. Éramos colegas. Era um colega, né? Mestrado, que top. Cheguei no auge da minha carreira. Ganho bem pra caramba aqui, tô ganhando R$4.500 por mês, já tenho um cargozinho aqui de gestão na pós-graduação, que legal. Fui crescendo. Falei, cara, agora eu quero doutorado. E aí eu fui me preparar para o doutorado. Aí depois alguém falou comigo assim, pô, André, doutorado não é para todo professor. Doutorado é para quem vai fazer pesquisa. Sim. Falei, cara, eu não quero fazer pesquisa. Eu sou cara de campo de batalha. Então, eu já abortei a missão do doutorado na época e fiquei como mestre mesmo durante muito tempo. E aí depois eu fui chamado ao treinamento. Eu falei, cara, treinamento é uma coisa boa. Olha como vai mudando. Eu fui chamado ao treinamento, aí eu fui esquecendo na área acadêmica, fui aumentando os treinamentos, fui vivendo essa experiência como treinador, adorei, tive muito resultado, mais inclusive até do que na área acadêmica como treinador, a ponto de treinadores me chamarem lá em 2015, 2016, para começar a mentorar eles. Falei, olha, um novo mercado, mentoria para treinadores. Então eu fiquei 15, 16, 17, 18 mentorando treinadores e depois eu dei um próximo passo para fazer as formações. Então eu não planejei tudo isso. A minha carreira foi acontecendo. Sim. Ela foi acontecendo. Eu fui trabalhando, eu fui ativando, eu fui abrindo caminhos durante todo o momento, com muita sabedoria, pedindo sabedoria a Deus. É muito importante que se faça isso também, mas eu nunca me preparei para fazer o que eu faço hoje. Foi fluindo, cara, foi fluindo. Bacana. Então, vou aproveitar essa sua fala da sua trajetória profissional e para que você relate um pouco em que momento você chamou sua família, chegou para sua família e falou assim, ó,
O André é professor, o André que construiu a Acabou. vida acadêmica acabou, e agora você é treinador Foi uma comportamental. ruptura. Para tomar uma decisão de sair da área acadêmica foi uma ruptura que Camila não aceitava lá Sim, atrás. sim. Você conhece Camila? Camila Sim. é muito pé no chão. Camila é Uhum. pé no chão e cabeça no cognitivo. Uhum. Eu sou cabeça e pés nas nuvens. É o contrário. Nem Sim. pode também, tá? O ideal é Uhum. pé no chão e cabeça nas nuvens. Sim. Então, o que aconteceu? Eu não queria mais a área acadêmica. Eu cheguei a um ponto de estar na faculdade e chegar no estacionamento da faculdade, parar meu carro, esperar das 7 horas da noite para poder sair, pegar a caderneta e ir para a sala, porque eu não queria mais passar por aquele ambiente. Eu não queria mais. O meu corpo estava cheio de alergia. Meu corpo estourava de alergia, de alergia mesmo, coçava muito. Depois que eu vi descobrir que sistemicamente isso aí é realmente pertencimento, você não pertence mais àquele ambiente, não quer mais aquilo ali. É como se seu corpo já não coubesse mais ali. Eu decidi entrar para a área de treinamentos, de cabeça mesmo. Eu já fazia treinamentos, mas eu queria entrar de cabeça. Só que eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que exonerar do concurso público. E a minha família, minha mãe, meus tios todos, né, que me ajudaram a me criar, eles vieram de uma cultura de concurso, né, uma cultura de empresa, uma cultura que você tem que ter o seu certo, né, para se aposentar. Tanto que todos eles são aposentados hoje. E eles não entendiam como é que eu iria abrir mão de um concurso público onde a maioria das pessoas querem entrar e não consegue a vida inteira. Sim. E eu não aguentava mais aquilo ali, cara. Então, eu lembro que eu pedi uma licença sem vencimento. Camila me apoiou nisso, na licença. Só que ela achava que eu ia voltar. Eu passei 3 anos sem receber salário, mas eu tinha certeza que eu não voltaria mais. Eu lembro do último dia que eu fui na universidade, que eu dava aula E durante esses concursado. 3 anos, você viveu como? Não, escuta, eu já faturava com treinamento. Ah, tá. Tá? Isso foi em 2017. Eu já faturava com treinamento. Porque 7 as contas dígitos por chegam, ano. né? Não, eu já faturava 7 dígitos. Então, Entendi. não fazia sentido eu faturando 7 dígitos com Sim. treinamento e viajando, pegando estrada para poder dar aula em faculdade para aluno que não quer. Sim. O que é que eu fazia? Memória de futuro. Como é que eu serei com 64 anos vivendo nesse ambiente? A conta nunca fechava. Sim. Então eu saí desse ecossistema, não voltei nunca mais. Camila me apoiou demais. Uhum. E eu pedi o apoio dela, aquilo que você faz, né? Marido e mulher, Hum. você não precisa da aprovação da sua esposa para nada. Você, mulher, não precisa da aprovação do seu marido para nada. Atenção, hein, gente? Você precisa do apoio. É diferente. Sim. Percebe isso? Você não tem que ter a aprovação do seu marido. Você Sim. tem o apoio dele, cara. Se ele te ama, ele vai te apoiar, independente de qual seja a decisão que você tomar, ele vai te apoiar. E com Camila é assim. Desde a hora que ela quer trocar o carro dela, comprar uma bolsa, a tomar uma grande decisão na família dela, com a mãe, com o pai, com o pessoal dela lá. Não me cabe aprovar ou não aprovar. Me cabe apoiar. É isso que você quer? Tá feliz? Tô contigo. Sim. Na merda da abundância. E ela fez isso. André, eu não aprovo. Eu não faria isso. Mas se é para você ficar feliz, eu vou te apoiar. E foi maravilhoso. Então a gente olha para trás e fala, tá vendo? Que funcionou, deu certo. A gente não sabia. Não foi um voo kamikaze. Sim. Mas eu fiz conta, né? Sim. Se tudo der errado, eu posso voltar e dar aula na faculdade particular. Eu sempre vou ter um lugarzinho lá. Entende? Tá. Então essa, pelo que eu estou entendendo, foi a parte boa. Mas eu acredito que teve alguma dor pessoal nesse processo que você viveu. E aí eu queria que você falasse, teve algum evento que trouxe para você um grande impacto e que fez você pensar, poxa, não é nada disso, eu não sou bom nisso, eu vou desistir. Ah, mas isso aconteceu muito antes. Eu penso que quando eu exonerei do Estado, quando eu abri mão do meu salário nas faculdades todas, já estava muito bem resolvido. Eu não voltei, cara, eu não voltei atrás hora nenhuma nas ideias, nem no pensamento. Seus colegas te criticavam? Muito. Sua família? Meus colegas, professores, falavam assim, ó, Sim. como é que André, um professor com mestrado, eles abrem a boca, né? Sim. Um professor com mestrado, um professor com currículo Lattes invejável, ele abre mão de uma carreira acadêmica para virar coach. O pessoal fala isso. Até hoje, cara, eu não estou nem um pouco preocupado, eu sou muito feliz com o que eu faço hoje, muito feliz. E aí, quando eu vou olhar os Instagrams de todos eles, né, de todas, estão vivendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Cara, eu tô aqui para ver extraordinário. E a área acadêmica foi muito boa para mim. Ó, eu sou um bom treinador hoje, porque a área acadêmica me ensinou muito. Eu aprendi a dar aula. Você segurar lá, Roberta, 7 dias,
Sim. 110 alunos numa turma em São Paulo, naquele ritmo que você viu, de 9 da manhã a 1 da manhã todos os dias, o cara tem que ter metodologia. Tem. Então, eu aprendi muito em universidades, faculdades, como professor, a fazer isso aí. Agora, antes disso, você perguntou se tinha algo que me frustrou, alguma dor, né? Algum disseram evento, que eu não era algum bom. episódio. Já disseram que eu não era bom no que eu fazia. Né? Um mentor mesmo. Isso que eu falo, ó. Sim. Você pode ter um mentor. Esse mentor, ele pode te ferrar em algum momento. Tá? Eu tive um mentor lá atrás, que eu não sei por que cargas d'água ele falou aquilo. Ele falou, André, vai rolar um concurso pro Banco do Brasil. Por que você não faz esse concurso? Tá? E eu falei, cara, por que eu vou fazer esse concurso? Porque eu vi você no treinamento hoje aqui nessa associação, que você fez lá em Ceabra, interior da Bahia, nessa associação. E aí eu vi que você não é tão bom para esse modelo de negócio. Sua comunicação é ruim, você não tem senso de liderança, você não tem proatividade em sala, você não conseguiu ganhar a turma. Então, eu acho que treinamento não é para você. Isso foi em 2002. 2002. Isso aí não é para você. Por que você não faz um concurso do Banco do Brasil? Eu me calei. Caramba. Eu me calei. Por quê? Porque era um mentor. Era um mentor, era um cara que eu respeitava. E se o mentor falou, eu aceito. Eu passei 6 meses parado. Eu falei com Camila, Mila, ele falou isso, isso e isso, acho que não é para mim não, eu vou fazer outra coisa. Eu passei 6 meses sem produzir nada, até que eu entrei na barreira de urgência, virei uma chave, e aí eu entendi que era um processo mais pessoal do que processual, e aí eu voltei ao prumo já em 2002 e continuei a minha carreira, mas eu poderia ter parado lá atrás. Então, é isso que eu falo, ó, escolha muito bem o seu mentor. Vou até olhar para a câmera aqui, essa aqui, Lucas, tá aqui? Escolha bem seu mentor, né? Porque o seu mentor pode te colocar lá em cima, ele pode fazer você alavancar muito, como ele pode também ferrar a tua carreira. Tá? Então, entenda realmente o que o seu mentor quer para você. Eu tive ótimos mentores. Eu tive ótimos mentores na minha vida. Ótimos mentores na minha vida. Só que eu tive mentores também que, se eu escutasse demais, eles iriam fazer eu parar. E eu tive que ter um senso crítico muito grande por isso. Então, escute bem o seu mentor, mas saiba discernir o que é seu e o que é do outro. Basicamente isso. Excelente. Então, pelo que você está dizendo aí, você já pensou em parar? Então, em qual momento da sua trajetória você quase que largou tudo? Todo dia. Sério? Por que isso? Eu penso em parar todo dia, cara. Todos os dias. Todos os dias eu penso em parar. Não é fácil, Roberto. Não é fácil fazer o que a gente faz. Todos os dias não, toda semana, vamos botar assim, eu penso em parar a minha carreira. É cansativo, atrai muito julgamento, envolve muita gente, envolve muita energia, envolve muita incerteza. É cansativo, fisicamente, energeticamente, emocionalmente, mentalmente. Tá? É uma carga muito grande, porque eu trabalho com treinamento comportamental, eu estou ajudando, sei lá, 4, 5 mil pessoas por ano. Vamos botar. A gente ajuda. Tá? 4 mil pessoas por ano, se eu for olhar as famílias, isso vai para 12, 13 mil pessoas que eu estou ajudando ali. Então, a carga energética é muito violenta em cima da gente. Então, eu penso em parar todos os dias. Mas, André, por que você não para? Financeiramente, eu poderia parar desde 2023, se eu não me engano. E por que eu não paro? Eu não paro porque eu tenho um propósito. Eu não paro porque o propósito ele é muito maior do que o trabalho em si. Eu não trabalho mais por dinheiro. Não trabalho mais pelo dinheiro. Não trabalho mais pelo faturamento. Eu trabalho pelo volume de alunos que eu estou ajudando. Eu trabalho pelo volume de alunos que eu estou compartilhando. Outro dia me fizeram uma pergunta muito louca. Olha o que me perguntaram. O que você faria se você tivesse só 6 meses de vida? Diagnóstico. Fechou aqui agora. Boa. Mas eu respondi de bate-pronto, cara. E Camila falou, cara, que orgulho que eu tenho de você. Mas foi de bate-pronto. Primeira coisa que eu faria um último MTI. Gratuito. Para que eu pudesse botar o máximo possível de pessoas para compartilhar tudo aquilo para que eles levem para o mundo. Segundo, eu reuniria a minha equipe de treinador, eu tenho uma equipe com 16 pessoas, e eu daria para essa equipe um repasse da metodologia, para que eles aprendam toda a metodologia para replicação disso aí. Ou seja, eu formaria 16 treinadores de treinadores que eu confio, que estão comigo. E aí, fechou aí. Terceiro, eu aproveitaria todo o resto do tempo com a minha família. Isolado, só com elas. Porque eu não sei como é que vai ser outro dia. Eu não teria certeza, não tenho hoje, né?
mas eu teria menos certeza que eu acordaria amanhã. Então, eu não trabalho mais pelo dinheiro. Sim. Eu trabalho pelo propósito. E isso para mim basta. Então, é muito mais o porquê, né, do que o É muito mais o porquê. O porquê hoje. Né? Exatamente. E qual é o legado que você vai deixar? Eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu não estiver mais aqui como uma pessoa que fez a diferença. Que não veio a esse mundo a passeio, que entregou o melhor, que se dedicou. Sou muito dedicado, cara. Ave Maria, eu sou muito dedicado. Eu trabalho dioturnamente para poder realmente ter excelência em tudo. Tá aqui o meu parceiro aqui do podcast, veio montar pra gente podcast, né? Tá aqui há quanto tempo? 2 meses, Rodrigo? Mais ou menos? Ele veio montar. Ele vê a qualidade disso aqui. Sim. Ele vê que eu não economizo no cabo, no microfone, na TV, na iluminação, na placa. André, tem que comprar isso. Eu vou lá e compro. Sim. Por quê? Porque eu não economizo na excelência em nada do que eu faço. Em nada. Na atenção para as minhas filhas. Sim. Agora, sábado, minha filha faz 15 anos. Eu sei que vai ter uma festinha dela, deve acabar umas 4 da manhã, né? 15 anos, deve acabar isso, aquela meninada. 7h30, a minha mais nova tem final de campeonato. Eu vou acordar para levar. Então, eu saio 4, ou nem durmo, ou durmo um pouquinho, descanso, porque eu sei que 7h30 eu tenho compromisso com a pequena, com a menor. Então, assim, eu não faço nada pela metade. Sim. Então, eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu não estiver mais aqui dessa forma. O André foi um cara que não se economizou. O André foi um cara que deu o melhor dele, não importa o resultado que ele teve. Ele sempre deu o máximo para acertar sobre isso. Perfeito. Tá tudo bem. É isso aí. Fechamos? Fechamos. Gostou? Foi muito, bom, né? Bastante. Eu acho que esse podcast, a gente pode repetir isso mais vezes. Gosto. Apesar de eu vou trazer muitos convidados aqui também, mas eu acho que é importante que as pessoas de casa, né, da internet, vejam que entregar um treinamento comportamental não é só você entregar técnica, você entregar script, você entregar um passo a passo para que seu aluno faça alguma coisa. Treinamento comportamental é você entregar a sua essência, porque o que vai conectar, transformar as pessoas é a vulnerabilidade, é eles entenderem que do outro lado tem uma pessoa comum, igualzinho a eles, né, que só trilhou um caminho e chegou ali para poder ajudá-los de uma forma nessa jornada. Basicamente isso aí. Excelente. Excelente. Valeu. Bora! Obrigado, André.